Agora vamos dar continuidade da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 12, Lucas, no capítulo 12, no versículo 39, diz assim: Sabei, porém, isto, o Senhor soubesse o que hora vir o ladrão, vigiai, sem dúvida, não deixará a força a força ir à sua casa. E no capítulo 40, no versículo 40, capítulo 12, versículo 40, o Senhor diz assim: Estais, pois, preparado, porque a hora em que não pensai, virá o Filho do Homem, que é o próprio Senhor, né? O próprio Deus, né? E no versículo 41 ele diz assim: Disse-lhe Pedro: Senhor, propõe esta parábola só a nós, ou também a todos? E nosso Senhor Jesus Cristo disse no 42: O Senhor replicou: Qual é o administrador que sabia o fiel que o Senhor estabelecerá sobre o seu operário, para lhe dar a seu tempo a sua medida de trigo? E no versículo 43 ele diz assim: Feliz aquele servo que o Senhor achar procedido, e assim quando vier. Quer dizer, a pessoa vai ficar sempre atento quando o Senhor vier. E no versículo 49, ele diz assim: Em verdade vos digo, confiai-lhe a todos os seus bens. Confiai em todos os seus bens. E no capítulo 12, do versículo 45, ele diz assim: Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará e vier e começar a espancar os servos e as servas, e comer e beber e abrigar-se. No capítulo 46, ele diz assim: O Senhor é aquele servo virá no dia em que não esperar, a hora em que ele não pensar, e a despedir-lá e mandar ao destino dos fiéis, mandar para os fiéis, né? No 47, Jesus diz assim: O servo que pensar de conhecer a vontade do seu Senhor, nada propará-lhe desobedecerá, açoitado com números de golpes. Tem que sempre estar atento para não ter essa preocupação, né? E no versículo 48 ele diz assim: Mas aquele que ignorar a vontade do seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com pouco golpe, porque a quem muito cedeu, muito exigirá. Quando mais se confiar, alguém lhe mais se há de desistir. E no capítulo 49, Jesus diz assim, quando a pessoa não tem aquela precedência de acompanhar o seu Senhor, ele diz assim: Eu vim lançar fogo à terra, que tenho eu a desejar se a ele já está aceso. Quer dizer, ele veio trazer fogo para poder o povo compreender quem que ele era, né? E no capítulo 50 ele diz assim: Mas devo ser
mas deve ser batizado num batismo quando encheio até que ele se cumpra. O batismo tem que ser cumprido, né? E no capítulo 51, no versículo 51, ele diz assim: julgai que vim trazer a paz na terra. Não digo vós, mas separação. No capítulo 52, Nosso Senhor explica: pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3, porque com a palavra dele a pessoa se divide, porque um aceita, outro não aceita, outro vai para um lugar, outro vai para outro, então fica a divisão. E no capítulo 53 ele diz assim: estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, e a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Se divide, cada um pega um destino na vida se não aceitar Nosso Senhor Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso, nosso Salvador. E no capítulo 54, no versículo 54, capítulo 12, versículo 54, ele diz assim: dizia ainda o povo, quando vide levantai-se uma nuvem no poente, e as nuvens no poente, logo dizei, aí vem a chuva, e assim se cede. E no capítulo 55 ele diz assim, no versículo 55 ele diz assim: quando vide soprar o vento do sul, dizei, haverá calor, e assim acontece. No versículo 56 ele diz assim: hipócritas, sabei e distinguir o aspecto do céu e a terra, como pois não sabeis reconhecer o tempo presente. Não está conhecendo ele, né? E no versículo 57 ele diz assim: porque também não julga por vós, mesmo que é justo. E no versículo 58 ele diz assim: orai quando fores com o teu adversário ao magistrado, fazer possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim que ele se não arrastará juízo, e o juízo te entrega ao executor, e o executor te ponha na prisão. Quer dizer, você tem que sempre estar ativo, porque para não entrar na prisão das pessoas, né? Digo-te, não seria dali até pegará o último centavo. Então Nosso Senhor Jesus Cristo diz, né, que tem que estar sempre atento pela sua palavra, né? No 13, no capítulo 13, no versículo no capítulo 13, ele diz assim: neste mesmo tempo, então vão alguns, tinha acontecido certo galileu sujo, misturava com seus sacrifícios. Nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando tudo que é a verdade, o caminho, a vida, que nós precisamos estar sempre com Ele, que nosso Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo ama a todos vocês, e todos nós, e todos aqueles que são amados por Jesus Cristo, será abençoado por Ele. Amém.